aqui? Tudo fechado. Tudo fechado, É. né? Mas vai abrindo aos poucos. Vai abrindo aos poucos. O pessoal tem que tomar cuidado mesmo quando falar assim, principalmente na BR-101. Aqui, então, inclusive as pessoas estão nos ajudando e eu faço questão de colocar isso porque, para você ter uma ideia, Milton, neblina forte no sentido sul da BR-101. Quem está mandando essa informação aqui também é o Glauco. Nós já tivemos aqui outros ouvintes mandando a informação, né? O Glauco, te agradeço também. O cidadão aqui eu já tinha passado ainda há pouco de que na entrada de Jaguaruna também tem muita serração. Quem está colocando aqui é o Tiago Fernandes aqui de Tubarão, que também mandou essa informação. Aliás, o Tiago mandou até um videozinho, né? Que a gente observa pela foto, não é o vídeo, é uma foto. A gente observa realmente essa neblina forte. Também tem mais participação aqui. A Rafaela de Oliveira Constante mandou uma nota agora cedo dizendo: eu quero participar do sorteio da pizza. Calma, gente. Sorteio da pizza vai ser lá nas outras edições, tá? Vamos ter pizza. Hoje é dia da pizza, professor. Dia da pizza. Vou entrar nesse sorteio. Você gosta de pizza? Opa! Hein? Mesmo? Claro. Hoje é dia da pizza, tem sorteio, você não pode participar, porque você é colaborador, não pode participar do sorteio, né? Então, mas a gente vai ter hoje o dia da pizza. Então, Rafaela, fica calma, que não é agora o sorteio, depois a gente manda pra ti, tá? O Ederleizinho mandou algo interessante. O Ederlei fez um desafio pra saber onde é que anda a arquibancada do Hercílio Luz, que começaram a construir lá no São Martinho, não, né? E agora tá essa pendenga, ninguém sabe se vão continuar a obra, não vão continuar a obra e tal. Só que ele mandou algo que é o seguinte, os dois lados da ponte de Congonhas, a famosa ponte de Congonhas, quando ela foi feita, não tinha as cabeceiras. A ideia era nas cabeceiras fazer aterro. Foram botar o aterro cedeu tudo, viram que ia ser uma loucura. Porque ali não tem solo, né? Ali é um banhadão. Não tem solo, não tem consistência o solo não tem consistência. Aí fizeram o quê? Fizeram então duas passarelas assim, descendo da ponte, enormes assim. Só que não levaram elas até o terreno sólido, botaram também no terreno que é lodoso ainda. Trabalha. Aí fizeram lá como dizer assim, uma placa de concreto para trabalhar em cima daquele. Só que aquilo vai baixando, né? E aí, gente, olha aqui. Presta atenção, olha o que tá na cabeceira da ponte. Arrebenta uma suspensão de carro. Se o carro entrar direto aqui, o cara quebra tudo. Se é uma moto, o cara capota. Gente, é um risco, como é que posso dizer pra vocês? Isso aqui é um perigo, isso é uma lâmina, é como se você fosse, né, ir na direção de uma faca afiada e tentar desviar. Você não tem como, você vai se machucar. Então vamos lá. O Ederlei mandou, não sei qual a autoridade que a gente tem que encaminhar isso, porque é do lado da Jaguaruna e também é do lado de Tubarão, tá? Talvez quem for lá tentar arrumar isso já faz os dois lados de uma vez, porque né, já que se vão lá levar concreto ou asfalto frio, asfalto quente para fazer esse nivelamento, faça os dois lados. Dá para colocar essa imagem aí, por favor? Coloca a imagem para as pessoas verem. Situação ruim, né, professor? É difícil, ruim, né? Ali é para fazer o cara se quebrar mesmo, né? Já tá no ar. Já tá no ar a imagem? Você vai observar, observe essa que tá mais próxima. Olha aí, gente. Nossa. Olha aí, ó. O que tá levantado aí é a plataforma de concreto que vem da passarela que desce, né? Daquela rampa, né? Da rampa. O que tá embaixo aqui é o que é colocado ali, que é móvel. Tem que recapar de novo. Eles têm que ir lá e meter, enfim, asfalto frio ou quente ou concreto, seja o que for, tem que fazer. Então, assim, o alerta está sendo dado pelo nosso querido Ederlei, e aí eu imagino, inclusive, amanhã começa aqui, que tá tudo, né, tudo neblina, tudo, então daqui a pouco o cara não enxerga mesmo, quando ele vê, ele deu, né? Perigoso, perigoso, por favor. Tem que cuidar com o peso dos caminhões que passam no local. Mas não é só isso, né, professor? Eu acho que vai ser sede natural, né? Sim, mas assim, o peso excessivo de alguns caminhões podem prejudicar ainda mais. É mesmo, é? Pode ter sido a razão daquilo ali, será? Com certeza foi a passagem de veículos em geral, mas caminhão muito pesado... complica. Porque senão... Mas assim, ó, nesse tipo de estrada, mesmo que não passe muito trânsito pesado, mas só o fato do tempo não cede ao natural, chuva, sol, o solo não trabalha? Trabalha, mas não para fazer um degrau, né? Tá quase uma estrada, pô. Para fazer degrau não, porque é peso mesmo. É peso mesmo.
Então, ficar de olho também tá. na questão de peso na Você região. tá vendo aqui, ó, então é bom a gente saber com quem tá, que já tem, né? Você é engenheiro também, não? Não, mas no Pantanal tem o mesmo problema e lá tem um controle do peso dos caminhões. É o mesmo tipo de solo, o mesmo tipo de terreno. A única diferença é que eles colocam, não se usa asfalto lá porque o asfalto cede demais, mas o peso dos caminhões tem feito bastante problema na Transpantaneira. Pois é, para aí, então você tá colocando algo que você vive lá no Pantanal. Vivo. Lá também tem esse terreno mole, assim. Não, mais mole ainda. Mais mole ainda? Mais mole ainda. Tá, então como é que as estradas lá, o que é? Vão aterrando? Manutenção, vai fazendo manutenção. Todo ano coloca mais brita, mais cascalho, corrige. É manutenção, é diário. E lá eles não botam asfalto, geralmente? Não bota asfalto porque não aguenta. Não aguenta. A Transpantaneira tem vários pontos que não é asfalto. Então... A Transpantaneira todinha agora está com um ponte de concreto, né? De material, mas a manutenção tem que ser feita, porque lá forma muita lama. E o terreno é muito sedimentar. Então, se botar asfalto, ele racha tudo. Isso se chama sedimentar. Lá o terreno, porque como lá é brejo, alagado, e eles pegam a estrutura da região ali de terra e tudo, e eles chamam de caixa de empréstimo. Eles cavam e colocam ali. Então, lá não tem condições de colocar. E é muito quente também, né? E aí o asfalto trabalha diferente, com 40, 45 graus. Ele não aguenta também. Como é que é? Você não sabia desse do asfalto do trabalho diferente? É porque lá como é muito molhado e esquenta demais com 45 graus e passa alguns caminhões, principalmente os boiadeiros, eles acabam rachando, então não o asfalto racha lá. Racha. Como se fosse concreto que vai criando aquelas fissuras. Isso. Que interessante, né? O asfalto só vai até uma região que é onde tem a região mais firme de cascalho, mas depois na parte do Pantanal não tem nada. O Ricardo Titon Damiani ajuda a gente dizendo assim, ó. Milton, onde ali passam vários caminhões pesados. Caçamba carregando areia, caminhão truque com mais ou menos 30 toneladas, olha só, quer dizer, aí... Só pode, não tem milagre, né? É que assim, eu acho que tem que, como fala, tem que exigir do poder público, mas a população tem que entender que quem utiliza são eles, então um caminhão com peso excessivo vai bagunçar. O Luiz Magalhães vai fundo no teu conhecimento, já que tu és um especialista em tudo. Nada. Você sabe que quando vai surgir o sol, ele está perguntando. O sol sempre esteve ali. O sol tá ali, né? Nós é que temos que aparecer pro sol. O sol surgiu há 12 bilhões de anos atrás. Então a maioria das pessoas que estão aqui sabem disso, mas tem gente que não sabe, tá? Então quem não sabe... Uma hora dessa, por isso que tem uma hora dessas as pessoas dizem, é legal porque o professor, de uma forma educada, carinhosa, né, assim, sem mostrar prepotência ou arrogância de que ele sabe tudo, mas ele explica, ele coloca, então assim, explica pra gente, eu sei particularmente, mas explica pra gente por que se dá a neblina, por que se dá a cerração, né, por que ela se forma como e por que ela não é constante? Porque quando a gente diz assim, a densidade aumenta a caloria do ar, o ar mais quente, mas aí, então por que não é todos os dias, né? Porque neblina ontem, por exemplo, surgiu o sol, tá? Tinha o normal, friozinho com sol. Não teve tanta neblina assim. Por que hoje amanheceu com essa neblina? Agora tu pegaste de calça curta. Mas tem a ver com a temperatura ambiente, né? A mudança de temperatura, a massa de ar, que faz também o deslocamento, né? Então tem o deslocamento, depende da massa de ar que se desloca. Depende da temperatura da massa de ar, mas depende também da quantidade de umidade do ambiente, né? Então, como já evaporou um pouco de água, e aí a neblina, mas é que vapor d'água, e não tem um vento forte, fica tudo estável ali parado. Quer dizer, no dia que tem vento, dificilmente acumula neblina. Muito mais difícil que acumular neblina. É muito mais difícil. Condição que tem para acumular neblina um calor no ar, o ar quente em contraste com evaporou a água. Imagina o seguinte, eu tenho uma chaleira que está evaporando água, certo? Tá. Ela vai levantar o vapor. Sim, levanta aquele... Isso. Estou com a janela aberta, tudo o vapor vai embora. Se eu não tenho janela aberta, o vapor fica. É mesmo, né? Que agora, óbvio, né? Claro, por exemplo, a minha mulher tomando banho, ela bota ela bota uma temperatura quente. Evapora a água fica presa no banheiro. Vai ficar dentro do banheiro. Se tu abre uma janela vai embora. É a mesma coisa. A concentração da neblina é não ter movimento de vento. É o vapor d'água que fica estagnado no Mas local. De qualquer forma, isso sempre quando tem um dia
com umidade, que depois de um período que tem um ar mais quente, vai ter essa neblina. Ela vai ficar ou não dependendo do vento. Sempre não. Existem várias condições meteorológicas que fazem com que levam a ela. Neblina. Mas a gente sempre fala, neblina baixa, sol que racha. Neblina baixa é sol que racha, neblina na serra, chuva na terra. Então, quando acumula neblina aqui, é que vai vir um sol forte. Essa neblina na serra, sol na terra, eu não tinha... É chuva na terra. Quando aumenta... Porque é a nuvem que está se acumulando na serra, né? E logo depois chove. Meu avô sempre falou isso. Lajeado, muita serração. Então isso tudo tem a ver também com as regiões mais alagadiças, onde tem esses campos de arroz, é mais próprio para ter essa neblina? Mais úmido. Mais úmido. A beira do rio, o Rio Tubarão é um emissor, por exemplo, é um formador de neblina natural? Não o Rio Tubarão, nossa bacia inteira. A gente está inteirinho numa bacia. Fora o Sertão dos Correios, Morro da Congonha. Essa região aqui da Catedral, o resto é tudo brejo. É tudo brejo. É tudo baixada. Mas, ou seja... Quem vai para Criciúma deve estar na neblina, quem vai para Aranguá está na neblina. Toda essa área que é plantação de arroz facilita ter neblina. E é realmente isso que acontece, né? Lagada. E aí isso, tu sai daqui com neblina cerrada aqui na direção do Capivari, tu entra ali na abertura de laguna ali, depois da ponte... já para. Porque aí tem um vento, né? Um vento marítimo, né? Isso. Laguna é difícil ter neblina. É porque, na verdade, a gente faz uma curva ali, né? A BR-101 não é tão reta, a gente faz uma curva entrando pro continente. Exatamente. Tem interessante ali. O Paulo Henrique Dondósola tá mandando... o cara tá mandando um vídeo lá de Criciúma, diz que lá tá difícil, tá? Tá difícil lá de... Criciúma ou aqui? Eu acho que é aqui. É aqui na região de... Olha aqui, ó. Olha a rodovia, tu vê que situação. A visibilidade é bem reduzida, tá, gente? A verdade é essa. Existem pontos da BR-101 onde a visibilidade está bem reduzida. O Dondósolo está passando essa informação aqui para nós agora. Ele mostra aqui um vídeo. É um vídeo muito rapidinho, eu não vou nem pedir para passar, porque quase não se... Também não se vê nada, né? Mas o que se vê é realmente a neblina muito forte. Mas o que eu indico às pessoas é quem tiver bastante curiosidade, vai no YouTube, tem várias pessoas explicando sobre essas condições meteorológicas para a gente aprender a conhecer. Eu dou só palpite sobre meteorologia. Pois é, tá só palpite, né? Isso aí tu não é muito, né? Não conheço muito. Até porque tem aí, mas tu falasse um negócio legal aí, né? Por exemplo, lá no Pantanal, o pessoal é habituado a ter um terreno, né? É outro tipo de terreno. É outro tipo de terreno, né? Pois é, aí tem gente perguntando aqui o cara está perguntando aqui, o que tu acha do filho do Bolsonaro nos Estados Unidos, né? Louco para arrumar guerra, fazendo Trump. Depois nós vamos entrar nesse assunto, né? Eu tô mais preocupado com os 2 navios que foram afundados pelos Houthis lá no canal, que saindo do Mar Vermelho, que vai impactar no preço do petróleo para os próximos 4 meses. Isso foi agora? Não, foi ontem. Ontem? Como é que eu não acompanhei esse noticiário? Eu tô tão voltado pro noticiário nacional. É que o mundo tá prestando atenção no Real Madrid e PSG. Cara, tu é um gênio, né? Sabe que aí passei o dia todo com isso na cabeça. PSG, Real Madrid, ver o jogo, então não sei o quê. Não interessa bosta nenhuma. E a gente será que o futebol é inventado pra gente esquecer o resto do mundo? O futebol não é inventado pra esquecer. O futebol faz parte do circo. A população precisa de pão e circo, enquanto Roma toma cuidado do resto. E o Mundial é circo. Tu estás voltando pro passado. Não, estou falando que os passados sempre se repetem. O que está acontecendo hoje é isso. O pão e o futebol faz parte do circo. Isso. Os Estados Unidos, o Texas, morreram 120 pessoas. As pessoas estão preocupadas com PSG e Real Madrid. Afundaram 2 navios no Mar Vermelho, que vai impactar no preço do petróleo e no valor do transporte marítimo mundial, porque o seguro de navios vai subir alucinadamente. A Ucrânia nunca foi tão bombardeada pela União Soviética como aconteceu nos últimos dias. Irã e Israel... A Rússia, né? Pela Rússia. Pela Rússia. Eu tô velho. O Irã está quebrando o pau. E o pessoal está preocupado com o PSG e Real Madrid. 7h41. É genial o que tu estás colocando, porque tu falou um negócio do Texas aí, e agora me veio na memória um detalhe, tá? Um detalhe. Fora a China, que também alagou ontem. A China também? Mas vamos lá, dos Estados Unidos é mais emblemático, eu vou explicar por quê. Prepare-se o ano que vem. Quantas mortes? 120 até agora. 120 mortes até agora. Vamos lá, gente, intervalo rapidinho, a gente volta já já. Esta é a Cidade FM na informação. Fique com a gente. Notícias da cidade, volta já. Cidade FM.
O quadro de maior interação no Notícias da Cidade traz a importância da nutrição para o viver bem. Nutricidade, com Tamara Pedroso, todas as sextas, 8 horas. Extrato Verde Produtos Naturais. A loja que cultiva saúde para você colher. Os alimentos mais saudáveis estão aqui. Empório do Homem, moda para todos os estilos e ocasiões. Marcas renomadas como Armani, Lacoste, Calvin Klein, Tommy, Diesel, Aramis, entre outras. Visite a Empório do Homem no Farol Shopping, a loja do homem moderno. Fernando Scherer, o Xuxa, sabe bem o que é lutar por grandes conquistas e que toda trajetória de sucesso é feita com muito trabalho e perseverança. Peraí, você achou que estavam falando de mim, né? A Unimed, em Santa Catarina, tem a maior rede própria do estado. São mais de 7 mil médicos cooperados, aproximadamente 15 hospitais próprios e mais de 50 anos de experiência. Isso sim merece uma medalha. Unimed, a sua confiança é a nossa maior conquista. Tá cansado de levar o seu carro em oficina e orçamento dado nunca é respeitado? Venha pra Procarro. Aqui o orçamento é claro e transparente. Fazemos somente o necessário, sem pegadinha ou surpresas desagradáveis. Transparência total e confiança levadas a sério. Faça o orçamento agora. 3626-3900. Oi, eu sou o Condizila e já tive que correr atrás pra mudar de vida sem ninguém botar muita fé. Mas com a graduação EAD Uniaselv você não precisa passar por isso. Vem mudar de vida estudando na Uniaselv. Bora que vai! O que acontece em Tubarão, no Brasil e no mundo, você ouve no Hora da Cidade com Ronaldo Santana. De segunda a sexta, das 10 às 11h30 da manhã, no rádio e também no YouTube. Informação com credibilidade, dinamismo e objetividade. Patrocínio. Clínica de Fisioterapia ITC Vertebral. Instituto Trata. Você merece viver sem dor. Mais informações 48 98803 8711. Tá valendo Prêmio Solidariedade! Participe do projeto Tampinha Solidária 2025. Junte tampinhas plásticas e leve até o tampômetro nas rádios 102 FM, Cidade Tubarão e Monte Carlo. Você concorre a prêmios em dinheiro e ainda ajuda quem precisa. Uma campanha do portal SC Todo Dia e das rádios que colocam o meio ambiente em primeiro lugar. 102 FM, Cidade Tubarão e Monte Carlo. Tampinha Solidária. Faça o bem e brilhe com a sua atitude. Patrocínio. Conheça o lançamento da CR Empreendimentos, loteamento Ricardo Bressan, já nas imobiliárias. Sergal, há 60 anos contribuindo com o desenvolvimento e qualidade de vida de nossa região. Tubarão Saneamento, compromisso com você e meio ambiente. Apoio, Prefeitura Municipal de Tubarão. Expresso de Notícias. Sete horas e 46 minutos, 7h46. Vamos às expressas desse espaço. No fim de junho, o presidente Lula e a primeira-dama Janja da Silva estiveram na favela do Moinho, no centro de São Paulo, para anunciar um programa de reassentamento habitacional. Conforme revelou o portal Metrópolis ontem, o Planalto negociou a visita com a Associação da Comunidade do Moinho, presidida, sabe por quem? Por Alessandra Morra Cunha, ex-presidiária e irmã de Leonardo Monteiro Moja, o Léo do Moinho, apontado como integrante do primeiro comando da capital, PCC, e chefe do tráfico na região. Ou seja, o governo do PT acertou com o PCC para que o Lula fosse numa favela encravada no centro de São Paulo, que o governo de São Paulo quer acabar com aquela favela para dar dignidade para o morador, mas o PT está trabalhando para a favela não sair dali, porque a favela é um núcleo de crime organizado no centro de São Paulo e o governo do PT faz acordo com esses criminosos. Já o governador Tarcísio de Freitas venceria a disputa pelo Palácio do Bandeirantes, de acordo com a pesquisa divulgada no dia de ontem. Ele está no primeiro mandato e pode disputar a reeleição em 2026. Tarcísio vence nos 3 cenários em que o seu nome é avaliado. Contra o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e atual vice-presidente do governo Lula, o placar seria
de lavada, 44-20, descontando-se a margem de erro, é claro. Tarcísio tem quase 25 pontos percentuais de vantagem sobre Alckmin. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, retirou da pauta do plenário no dia de terça-feira o projeto que legaliza diferentes modalidades de jogos de azar no país, incluindo bingos, apostas em cavalos e cassinos, além de regulamentar o jogo do bicho. Ao justificar a decisão, Alcolumbre disse que, além de se tratar de um projeto muito polêmico, ele havia recebido telefonemas de 9 senadores que estão em missão oficial no exterior e pediram para que a votação fosse adiada para uma data em que eles pudessem comparecer à casa para também debater o assunto. Expresso de Notícias. (7h48). Então, vamos lá em partes. Você levantou um assunto aí que me preocupa. Uma coisa é a nossa posição de enganação quando nós ficamos cuidando preocupados com o jogo, né? Que é o jogo que monopoliza as atenções do mundo. Todos nós, eu também fico olhando o jogo de futebol. E a gente esquece que tem outras coisas acontecendo. E aconteceram duas coisas nas últimas horas no mundo que tem repercussão, vai ter repercussão ou agora imediata ou pro futuro, que nós não estamos, parece até que não aconteceu. Isso. 2 navios foram derrubados ou foram afundados pelos Houthis. O Houthis é um grupo extremista no canal do Mar Vermelho. O canal do Mar Vermelho... Eles estão no Iêmen, né? Isso. É quando passa ali no canal do Mar Vermelho, pelo Iêmen, eles têm... É estreito. E dentro desse canal estreito existe só uma parte, uma região onde os navios conseguem passar. Sim. Então eles são municiados, né, pelo Irã. E quando o Irã foi atacado por Israel, a primeira coisa que ele falou é que ia fazer os Houthis afundarem alguns navios. Israel começou a bombardear, Irã respondeu, e aí eles afundaram 2 navios. 2 navios. Isso foi afundado ontem. E um foi afundado ontem. E aí, nesse momento, não vai acontecer nada. Só que as empresas de seguro de cargas, né? Então imagina o seguinte, tu vai lá e pega um cargueiro e coloca vários containers. Sempre cai um outro container fora. Sim. Né? Então existem seguros para isso. Exato. O transporte de minério ou o transporte de petróleo, de óleo, também tem isso. E aí então tem uma seguradora aqui. Isso. Então os valores vão subir, né? Apesar parte do petróleo irem para outros lugares, os valores vão subir. Como a insegurança aumenta e o valor aumenta, o transporte de navio no mundo vai encarecer. E se o transporte de navio no mundo encarece, a gente paga o pato. E ontem também nós fomos taxados por 50% pelo governo americano. Sim. Então o comércio internacional levantou bandeira de alerta e o Brasil levantou umas 20 bandeiras de alerta, porque um dos nossos principais parceiros econômicos vai taxar a gente de 50%. Ou seja, qualquer produto que sai daqui para os Estados Unidos vai chegar então, 50% mais caro lá. Ou seja, a nossa exportação e a nossa importação vão quebrar. Não vão quebrar, mas vão mudar para os próximos 6 meses. Diante da lambança que já está sendo feita pelo atual governo, que não consegue fazer o ajuste fiscal. Independente disso, Milton, assim, a situação para o nosso Natal tem que ser repensada. O nosso posicionamento pelos próximos 6 meses. A gente já passou do meio do ano, né? Então, nos nossos próximos 6 meses, a gente vai chegar no Natal. E para ajudar, no hemisfério norte, na região da China, teve uma enchente e nos Estados Unidos teve uma grande enchente. Qual é o efeito da enchente da China com relação a nós? O efeito é o seguinte, a gente nunca teve, faz muito tempo que a gente não teve tanto frio em Tubarão. Eu concordo plenamente contigo. Havia tempo que não havia isso. E fazia muito tempo que não deu uma nevasca muito forte na Argentina. Exatamente. Né? E fazia muito tempo que não chovia tanto no hemisfério norte. Lá em cima. Isso, e nós estamos no nosso inverno. Eles estão no verão deles. Ou seja, há um ciclo... Há uma mudança do inverno para o verão e a gente pode ter um extremo de temperatura. Isso pode provocar muita chuva ou excesso de sol no nosso verão. Será que nós estamos preparados para isso? O excesso de sol é estiagem, né? Estiagem, aí a nossa energia elétrica é dependente da hidrelétrica, haverá um aumento do valor da nossa energia. Que o governo já está prevendo, não é nem por isso, está prevendo por outras razões. A gente tem um risco cada vez maior de ter enchentes, né? A Defesa Civil de Tubarão, eu sei que andou passando em umas galerias e mexendo em bomba essa semana. Será que a gente não tem que começar a correr agora para ter tudo verificado, para se vier uma grande chuva, nós estarmos preparados?
Texas, o que me chamou a atenção foi o seguinte: o Texas está num país que tem como... Um sistema de alerta. Né, aí é que está. Depois tu complementa o que eu acho que tu tem que complementar. O Texas está num país que tem um dos melhores sistemas de alerta do planeta. Eles são extremamente cuidadosos com relação a isso. Vai acontecer, eles já prevê que a coisa está acontecendo, eles já alertam as pessoas, né? Alertam e aquilo, eles obrigam, eles determinam, como os estádios estão mostrando agora lá na Copa do Mundo, para o jogo, para tudo, sai todo mundo do campo porque vai vir raios e eles não querem mais aceitar aquela coisa de que o raio vem e mata, porque lá o raio, cai muito raio, tem região lá que raio em cima de raio. O Brasil cai mais raio que lá, mas tudo bem. Pois tudo bem, mas lá, eu digo, cai em regiões urbanas lá assim. No Brasil também. E por que aqui não tem Porque eles levam a sério, a gente não. Ah, é isso? Por isso que lá eles... Tá, mas tudo bem. Então, assim, o país que tem esse sistema de alerta, porque eles têm muitos furacões, eles têm muitos tornados, eles têm muitos raios, eles têm tudo que eles têm que é prejudicial, e eles têm um sistema de alerta muito competente, não consegue... Mesmo assim, o estado do Texas tem uma enchente que vem e mata até agora 120 pessoas. 120 pessoas foram. O que que não é o que aconteceu no sistema de alerta lá do Texas, não. Alguma coisa não aconteceu. Ou aconteceu e não deu tempo de salvar as pessoas. Mas por que deu aquela enchente daquele jeito, daquela característica lá? Teve um grande incêndio nos Estados Unidos, na região do Texas, né? Queimou muito, tanto isso na região do ano passado? Ano passado. Ano passado. E aí isso mudou a biologia do solo, né? Fez com que muita planta morresse. Olha só. Tivesse queimado diversas plantas. Então a porosidade do solo e a capilaridade, ou seja, a capacidade que o solo tem de absorver água, ela mudou, né? Devido aos incêndios. Então quando a água veio, ao invés de ela ser absorvida, ela passou lavando. Tanto é que existem várias imagens de câmera de segurança que vem como a gente chama de cabeça d'água, né? Aquela força vem por cima e vem destruindo e vem levando. Então a permeabilidade do solo mudou devido aos grandes incêndios que eles tiveram lá. Mas vamos lembrar, o Texas é a principal área de exploração de petróleo dos Estados Unidos. Sim. O Texas é uma das áreas que tem bastante briga em relação a mudanças climáticas, eles não aceitam que possa acontecer. É um estado bastante industrializado e a emissão de CO2 é bem alta e as mudanças ambientais que eles fizeram são muito grandes. Então, assim, eles estão, infelizmente, pagando um pouco o preço das atitudes nos últimos anos. Uma hora a conta vem. E a conta veio agora? Agora veio agora. Quanto à previsão, Milton, há 2 semanas estão falando que vai chegar uma grande frente fria, certo? Então estou falando, né? Aí chegou a frente fria semana passada. O que as pessoas falaram? Nossa, que frio! Mas avisaram. Foi falado. A diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é levar a sério. No Brasil se fala, vai dar problema. O que as pessoas fazem? Errado. Há quanto tempo a gente vem conversando a questão dos loteamentos em Tubarão, a questão de mexer na margem do rio, e todo mundo continua fazendo errado. Aí vem uma desgraça, no Brasil tem que ter um sistema de alerta. Para quê? Quando a autoridade fala, a população dá risada. Quando o pessoal está jogando futebol e começa a cair chuva e que vira aquela piscina, se para o jogo de futebol, o pessoal fica puto. Os brasileiros, inclusive a imprensa, estava criticando os Estados Unidos por conta de uma demora de 30 minutos, achando que é piada. Todo mundo fala, mas no Brasil a gente joga como se fosse polo aquático, porque no Brasil... É por causa disso, é que quando vem um BO, mata 120 pessoas e não tem um puto daqueles caras da imprensa para ajudar lá no Texas uma hora dessa. Por quê? Porque eles estão nos seus hotéis tranquilos vendo PSG e Real Madrid. Então, assim, a diferença do Brasil e de lá é que lá se leva a sério algumas coisas. Sim. E a gente acha que é piada. É só isso. Isso aí eu não tenho discussão, né? Isso aí eu nem discuto, porque eu também ficava horrorizado na frente da televisão, não pelo tempo que levava para voltar o jogo. Eu ficava horrorizado dos idiotas que ficavam ali querendo malhar os caras de, já se viu também, exagero, não sei o quê, já pensou, isso não pode ser. Como não pode ser? Isso é sério. Eles tiram dos estádios, porque eles já tiveram vários casos de estádios lotados, que lá eles lotam o estádio para o beisebol, eles lotam o estádio para futebol americano, que morreram pessoas na arquibancada com raios que caíram. É a mesma coisa que a pessoa, o pessoal em Tubarão, quando chove muito, fica preocupado à toa. Não, é que quem viveu 74... vai ficar preocupado sempre. Então, quantas coisas os Estados Unidos viveu e viram pessoas morrerem, agora estão provando de novo com 120 pessoas mortas. Um acampamento de meninas que estava lá, 28 meninas morreram, se eu não me engano, só num acampamento. Eles estão provando de novo e vendo de novo a morte que vem do céu. Então, assim,
É por isso, então, no Brasil, a gente tem sistema que avisa, a gente tem questões que se fala, mas as pessoas ainda acham que não vai ter problema. Não consideram. Não. Quantas vezes muda o tempo na beira da praia, se pede, não entra no mar. Ah, mas eu sou surfista, eu vou pegar onda grande. Aí vai a desgraça lá, quase afoga, o corpo bombeiro tem que salvar. Ah, mas eu gosto de andar na beira da praia. Cai um raio na cabeça da desgrama. Quantas vezes as pessoas são comunicadas e avisadas e mesmo assim não leva a sério? Então, não é mudar o sistema de alerta. É mudar a consciência das pessoas. A cultura. Entender que um jogo de futebol paralisado 30 minutos, por mais que isso lhe chateie e tal, foi paralisado porque tinha uma razão para evitar que alguém morresse caso um raio caísse em cima do estádio. Não só isso, se tivesse uma enchente forte, poderia alagar. Imagina, aquelas pessoas todas com enchente em volta da área do estádio. Como é que faz? Como é que vai resgatar? Como é que tira? Quantas crianças tinha lá dentro? Quantos idosos? Quantas pessoas indo torcer? Quantas famílias foram nos estádios? Imagina mobilizar todas essas pessoas. E até porque quando tem trovoada, lá tem chuva com raios e trovoadas, pode criar os famosos furacões. Aquilo vem e vai... A gente não tem tanto furacão, né? Mas a quantidade de raio que a gente tem, vê o nosso histórico. Quantas vezes a gente escuta falar de um raio que caiu numa cerca e matou o gado, matou cavalo, matou pessoas, encostava numa cerca. Futebol de várzea, quantos acidentes tiveram? No CT do São Paulo, alguns anos atrás, caiu um raio, quase matou uma pessoa. Então, assim, se a gente for contar as histórias de raio e tudo, é comum no Brasil. Só que a gente não leva a sério. Acha que não vai acontecer conosco e tal, né? Então acho que por isso que assim, eu vi o jogo do PSG, vi a lavada que foi em cima do Real Madrid, me chama a atenção do coletivo. O PSG não tem um grande nome, tem vários nomes. Vários nomes, mas tem um estrategista ali atrás, mas eu ainda acho que o Renato Portaluppi fez milagre. Ele, eu acho que foi o grande estrategista desse campeonato. Foi. Eu acho que é isso mais que deve valorizar e entender. E se a gente tiver cidades e países com grandes estrategistas, onde as equipes trabalham a favor, tudo funciona. Então acho que essa é a minha lição que eu tirei do jogo de ontem. E no mundo real está acontecendo um monte de coisa, então presta atenção. Pois é, interessante, né? E o furão? Pois é. Surgiu aqui na comunidade da Madre, numa dessas passagens aqui da parte de Tubaronense da Madre, lá embaixo, lá onde tem a estrada de chão, tem um riozinho lá, tem um rio, um braço de rio lá, que eu acho que é o Rio da Madre, chegando no Tubarão, e onde o pessoal, dois ciclistas estavam fazendo aquelas... E viram um furão. Isso, um furãozinho. Aquilo é um furão mesmo. É o furão. Existe o furão, quem for procurar na internet, existe o furão europeu, né? Que tem uma máscara branca. Prepara o nome aí que vai botar furão brasileiro. É furão brasileiro? Isso, coloca furão brasileiro. Bota furão brasileiro aí, tá? Se não, coloca Galictis. Galictis? Galictis cuja. Galictis cuja. É o nome científico dele. Tá, esse então o pessoal parou lá e na hora eles não sabiam dizer o que era. Depois na própria postagem várias pessoas colocaram é furão. Teve gente que mostrava que entendia, deu o nome até, né? Alguns falaram que poderia ser uma lontra, né? Mas não é não. Então ele tem o dorso cinza, a cara, o pescoço, as patas anteriores preta, né? E ele tem como se fosse uma faixa branca entre o cinza e o preto. É uma espécie pequena. E não é aquele que tem assim o zoinho meio como se fosse uma máscara, não? Não. Aquele que tem o zoinho da máscara é o americano. Achou o furão? Bota a imagem do furão aí pra gente ver. É uma espécie bastante comum aqui na nossa região. Isso é um vídeo ou imagem? Uma imagem, coloca aí. É comum de ocorrer em vários lugares. Só que é um animal muitas vezes... muito caçado, muito morto por conta de galinheiro. Como ele é pequeno... ele adora galinha. Não é que ele adora galinha. Como o pessoal... É esse aí? Como o pessoal mata muito esse bicho... É esse aqui? Esse é o furão. Mas é aquele que tava lá ontem, esse aqui? Esse aí, parece que tem um desenho na cara. Não. É a mancha branca ali, ó, que vai das orelhas em cima dos olhos. Tem uma mancha branca aqui. Isso. E aí, então, a parte inferior é toda preta. Esse é o furão. Esse é o furão. E em cima ele é grisalho. Pô, eu pensei que ele fosse velho. Se tu olhar um capim, ele se escama. Quando ele deita, ele parece que é a mesma cor do capim. Isso é uma adaptação da... Isso é uma forma de camuflagem que o animal tem. E o preto é porque quando ele está caçando, né? Ele não dá para ver muito bem o escuro dele. Então, quando ele vai caçar um rato, ele principalmente caça rato, o rato não consegue ver essa característica preta dele, não consegue ver a boca chegando perto. Ou seja, então assim, esse furão ele caça rato.
Ele vive principalmente numa região que a gente chama de fossorial, na parte baixa das florestas, caçando o que encontra. Rato, cobra, mata muita cobra esse bicho também, e insetos. Mas ele gosta bastante de rato. Mas aí se uma galinha, tem um galinherozinho perto e tal. Se as pessoas mataram tudo que tem em volta, botaram veneno, destruíram toda a região, sobrou galinheiro, ele vai comer o que tem. Mas e aí ele come o pinto ou a galinha? Quem aparecer. Ele mata uma galinha fácil. Tem 1 quilo mais ou menos, no máximo, mas isso aí mata uma galinha de 4, 5 quilos frouxo. Mas tudo isso é porque as pessoas não... Por isso que as pessoas mudaram e alteraram os ambientes ao redor da mas quando você fala que ele gosta do rato, mas o rato não é uma coisa que nós, humanos, deveríamos combater, deixando o ambiente limpo, para o rato não existir? Sim, mas a partir do momento que a gente destrói tudo, o rato vai comer o quê? O milho da galinha, vai chegar perto dos galinheiros, vai chegar perto das casas. O rato se aproxima lá e leva ele junto. Ele vai levar junto. E ele vai controlando. Aí quando as pessoas matam tudo, a galinha de bobeira, quer ver um garnizé, aí vai embora. Vai embora. Aí o pessoal vai lá e mata ele. Aí o pessoal vai lá e mata dele. Aí a ratazana toma conta do Aí depois tem o rato, tem a leptospira, tem a doença e o pessoal reclama. Meu Deus do céu, tudo é um ciclo, né? Sempre foi. Professor, obrigado pela sua participação aqui conosco. Vamos ver se tem mais alguma pessoa que vai. Quanto furão, tem muita gente que cria como pet. Tem uns não, mas não é essa espécie. O furão criado como pet europeu, essa espécie é proibida de criação. E outra, ele tem glândulas muito potentes, com um cheiro muito forte. Criar na sua casa eu desaconselho completamente. O Cris, você sabe disso o seguinte sobre aquela questão da previsão. Pois é, por essas e outras ocorrências que as previsões fazem, deveríamos ter governantes que fazem um bom uso do dinheiro público para fazer a população não sofrer tanto. Não é o caso do atual, gasta muito e não tem grana para mudar alguma coisa. Por exemplo, subsidiar a energia, a gasolina, entre outros. Só lembrando que no ano passado tivemos cortes de impostos na gasolina, remédios, entre outros. Por isso, por mais defeitos que ele possa ter, sou mais a gestão Bolsonaro do que a de Lula. Aí está entrando aqui numa questão técnica aqui de análise de gestão. Nós estamos falando aqui realmente mas eu acho que a questão não é a presidente, só é presidente, governador, deputado, vereadores. Eu acho que é o poder político de uma forma em geral. Olha, quanto ao comentário que o professor Juarez fez agora, eu já tinha dito alguns dias atrás aí pra ti, Milton. O mundo tá desabando, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão preocupadas com futebol, só falam em futebol. E aí acontece isso. O Luciano Carvalho Mendes é que tá mandando essa mensagem aqui, que realmente ele tava preocupado. E o Luiz Magalhães diz que lá na comunidade dele, o sol não apareceu. A neblina que foi embora e o sol tá lá, como tu diz, o sol sempre tá lá, né? Um abraço pra ti, querido. Olha só. Vamos em frente. Sou natural de Orleans, diz aqui o Ailton Machado, o baiano. Sou natural